Antes de mais nada, até porque eu não posso me esquecer dessa fala, aí, Sr. Helmut Marko, os pilotos que o senhor escolheu lá para Racing Bulls, o senhor disse que é estilo Grupo A, enquanto que o senhor afirma que o Bortoleto é Grupo B. O seu piloto estreante não passou da segunda curva da volta de apresentação. Ô Helmut Marko, se o seu Grupo A é desse jeito, olha, prefiro o Bortoleto, que só saiu da corrida porque teve um problema no carro, e ao que indica que a parte da suspensão dele quebrou, e aí ele acabou tendo o acidente que o tirou da prova, não foi culpa dele, pelo visto. Então, talvez esteja, e eu sei que eu estou sendo sacana nessa fala, mas talvez esteja lhe faltando visão, Dr. Helmut Marko, para determinar quem é grupo A e grupo B nessa história de valores de pilotos da Fórmula 1. Gente, eu tô com sono, tô com a voz rouca. É óbvio que eu acompanhei o GP da Austrália ao vivo, mas eu tive que assistir pela segunda vez porque, convenhamos, eu estava com sono. Não contem comigo pro GP da China para assistir durante a madrugada, mas eu tô aqui para comentar a corrida em si. Até posso gravar vídeos comentando sobre as performances de algumas equipes, mas aqui é um passadão geral daquilo que eu assisti. E vamos parar de dizer que o GP da Austrália foi bom, porque a gente só se empolga com essa prova, pelo menos no formato de Melbourne no começo da temporada, porque é começo da temporada. Que nós estamos sofrendo de crise de abstinência durante 3 ou 4 meses, a gente gosta de ver carro na pista e qualquer coisa que tiver 4 rodas com motor andando em março vai fazer com que a gente se empolgue. Não foi uma boa corrida. Mas assim, olha, vamos dar graças a Deus que o Alonso bateu e que choveu mais um pouco. Se não fosse a batida do Alonso, ia ser provavelmente, muito provavelmente, um grande massacre da McLaren, que dentro das várias conclusões que a gente pode tirar dessa prova, e é até perigoso a gente tirar essas conclusões, porque até o GP da Espanha, ou início da temporada europeia, que seja, fica difícil a gente fazer qualquer análise objetiva sobre esses carros e esses pilotos. Mas a primeira impressão fica e a McLaren está na frente das demais. McLaren virou a nova Red Bull? Não sei. Não sabemos qual que é a distância exata que a equipe do Zac Brown tem sobre a equipe do Christian Horner, até porque no final da prova estava lá o Max Verstappen incomodando o Lando Norris. Então, essa é a primeira certeza. McLaren está na frente das demais. Não foi uma prova tão boa quanto vocês imaginam, porque nada aconteceu entre a largada e o safety car provocado pelo Fernando Alonso. Absolutamente nada de relevante aconteceu. Ficou meio que um trenzinho um atrás do outro, com a manutenção das posições. E algumas coisas não mudam na Fórmula 1. Por exemplo, a Ferrari andando timing de troca de pneus. Porque punir praticamente o Leclerc e o Hamilton numa parada de pitstops durante um safety car é dose para leão. Tudo bem, a Ferrari não ia prever que o Liam Lawson e o Gabriel Bortoleto iam ter problemas, que ia chamar mais um safety car, além do problema que o Alonso teve. Mas, mesmo assim, não dava para estimar que ia acontecer mais alguma coisa, pra, de repente ter mais uma parada ali. Não dava para parar antes, não dava para fazer uma estratégia melhor de troca de pneus. Isso, de fato, a Ferrari tem que rever seus conceitos. Ferrari que foi a grande decepção do final de semana como um todo. Tem muita gente falando que foi só o Hamilton que teve um desempenho ruim. Não, foi a Ferrari como um todo. É como disseram, a Ferrari foi dormir no sábado coçando a cabeça para entender o que aconteceu, porque eu não sei se foi a melhor estratégia também colocar o maior downforce nos dois carros apostando numa chuva pesada no domingo. Primeiro porque previsão do tempo é algo imprevisível. Eles acertaram que ia chover, mas não acertaram o volume de chuva. Segundo, será que esse lance de colocar downforce como uma ideia de dar o pulo no gato não seria também para esconder algumas deficiências do próprio carro da Ferrari? Sim, porque só a Ferrari apostou nessa grande carga aerodinâmica prevendo uma chuva pesada que não veio
e isso pagou ou cobrou o seu preço ao longo da corrida. Então, acho que a Ferrari vai ter que bater muita cabeça para melhorar o seu carro e ficou evidente ao longo da corrida de que falta alguma coisa. Mesmo que o Hamilton tenha ficado a prova inteira atrás do Albon, o Leclerc não avançou o quanto podia avançar. O limite dele era aquela ali, sexta, quinta posições. Que mais? Max Verstappen sendo Max Verstappen. Ele tirando da Red Bull mais do que o carro entrega. Tudo bem, o coitado do Liam Lawson foi meio abandonado durante a corrida, mas é o Verstappen mostrando que por que ele é o tetracampeão do mundo, pressionando o Lando Norris no final da corrida. E aqui eu tenho que destacar o Norris porque ele foi 10 de 10. O Norris não errou nada, não errou a largada, não errou o ritmo de corrida. Teve sim problemas durante a prova, como todo mundo teve, mas ele se mostrou um piloto extremamente consistente em uma situação muito adversa. Será que o Lando Norris volta diferente para 2025? Será que ele realmente fez aquela autocrítica, apesar de algumas declarações polêmicas, como a que ele fez no final do ano passado, dizendo que ele não precisava ter nada de especial para vencer o Verstappen, a não ser chegar na frente dele? Pelo menos no score da temporada está 1-0 para ele, onde ele prova que a teoria faz sentido, porque ele sai da Austrália como líder do campeonato. Mas será que ele passou por aquele psicólogo, por aquela terapeuta que todo mundo precisa passar para poder resolver as questões consigo mesmo? Eu espero que sim. Espero mesmo, porque apesar de todas as críticas que eu fiz ao Norris no passado, a postura dele enfrentando um agora tetracampeão do mundo, Max Verstappen, numa disputa de título mundial, eu sempre disse que o Norris tinha potencial para ser campeão do mundo e acredito que ele ainda tem esse potencial. Depende muito mais dele do que de qualquer coisa que a gente fala ou que o Piastri faz. Mas, aliás, o Piastri, que pena que o Piastri teve uma corrida tão, digo, desastrosa, porque quanta falta de sorte para ele, né? Que a chuva cai mais pesado em um determinado local da pista, ele acaba patinando, levou a torcida à loucura quando ele conseguiu sair da pista. Diferente de Lance Stroll, ele deu a ré e conseguiu sair. Aliás, a gente fica falando do Stroll, ele é outro que passou por terapeuta também, porque que prova boa do Stroll em chuva, hein? Quem poderia prever que o Lance Stroll poderia andar tão bem na chuva? Assim como o Andrea Kimi Antonelli. Muitos diziam que o Antonelli era bom em pista molhada. E a gente talvez não tenha prestado atenção nisso, porque na Fórmula 2 no ano passado não tivemos muitas corridas com chuva. Mas ele foi o novato que sobreviveu. O estreante que sobreviveu numa situação adversa. O Bortoleto teve problemas com o carro, ao que tudo indica, não foi culpa dele a batida que o retirou da prova. Agora, o Isaac Hadjar, o queridinho do Helmut Marko, o escolhido do Helmut Marko, o piloto nível A do Helmut Marko, não passou da segunda curva. Liam Lawson bateu. Oliver Berman bateu o final de semana inteiro, apesar do fato dele ter concluído a corrida na 14ª posição. Então, o Antonelli foi o novato que sobreviveu e sobreviveu com consistência, andando muito bem na chuva, andando muito bem na adversidade. Aliás, dos alhos e bugalhos que nós tivemos do GP da Austrália, ponto para Mercedes, porque colocou o nosso amigo George Russell na 3ª posição, que também fez uma corrida muito consistente, e o Antonelli, que foi punido no final da corrida, devolveram a 4ª posição para ele. Então, temos uma equipe bem vencedora nesse final de semana da Austrália, que foi a Mercedes, que está tentando seguir com a vida sem o Lewis Hamilton. Outra vencedora foi a Williams. Apesar do problema que o Carlos Sainz teve, e foi lamentável ele ter saído da prova de forma tão precoce, mas o Alexander Albon, que muita gente chama de medíocre, e muitos falaram que ele já tem hora extra na Fórmula 1, particularmente eu achava que a vaga do Albon estava ameaçada, ainda mais com Franco Colapinto aparecendo, mas aí veio o Flávio Briatore para salvar a pele do Albon, se é que vocês me entendem, não é mesmo, Alpine? Que, aliás, eu chego no Jack Durham, tá? Então, o Albon teve uma corrida muito boa,
muito boa, um final de semana muito bom do Alexander Albon, que fique o registro. E aqui a gente faz o comparativo entre o Leclerc e Hamilton, e Albon e Sainz, os dois pilotos que chegam nas equipes novas com um pouco mais de dificuldade, o que é algo absolutamente natural dentro desse começo de campeonato dos dois. A tendência é que os dois melhorem. O próprio Hamilton vinha melhorando ao longo do final de semana, fez um quali muito bom, ficando apenas a 2 décimos do Leclerc, mas absolutamente normal ver o Sainz e o Hamilton com dificuldades nas novas equipes. Eu só fico realmente lamentando o fato do Sainz sair antes do que poderia. E o Albon, baita corrida para a Williams. Fiquemos de olho na Williams, porque aparentemente foi a equipe que mais evoluiu ao lado da Racing Bulls, porque a Racing Bulls copiou o carro da Red Bull do ano passado, então tá tudo certo para a Racing Bulls avançar. E a prova do Tsunoda também foi bem consistente, hein? Muito consistente, chegar no top 10 foi um prêmio para ele. Tudo bem, agora a gente sabe que o companheiro de equipe dele tem muito a provar, que precisa ainda largar, né, Hadjar? Eu fiquei com pena do Hadjar quando ele saiu do carro chorando copiosamente. O lance do Hadjar é que ele é muito passional. Ele deve ter um sangue latino nas veias dele. Ele é muito passional e isso faz com que ele acabe sendo meio verborrágico, acabe falando mais do que a conta. Eu acho que ele vai ser o primeiro piloto a ser suspenso com a nova regra de palavrões, baseado no que a gente viu na Fórmula 2 no ano passado. E sobre o desempenho do Gabriel Bortoleto, foi um ótimo final de semana, levando em consideração que é a estreia, levando em consideração que é a Kick Sauber. Ele largou na frente do seu companheiro de equipe e, ao longo da corrida, enquanto ele ficou atrás, ele ficou consistentemente atrás. É claro que, com o passar do tempo, ele ia alternando essa diferença, aumentando ou diminuindo a diferença. Quando ele bateu, se não me engano, ele estava a pouco menos de 5 segundos do Nico Hülkenberg, mas foi um final de semana muito consistente. Os jornalistas internacionais ficaram admirados, assim, empolgados com o desempenho do Gabriel Bortoleto, e vamos esperar para ver o que ele pode fazer já na próxima etapa na China, porque, como diz o slogan da Globo, coisa boa vem por aí. E o Jack Doohan jogou fora uma possibilidade ou uma prova para chamar a atenção do Flávio Briatore, porque ele bateu, a culpa foi dele, e aí ele tem um argumento a menos para permanecer na equipe. A vida do Jack Doohan é mais difícil que a dos demais estreantes. Todo mundo sabe disso. Só piora quando o diretor de TV da Fórmula 1 joga a câmera no Franco Colapinto. Isso não aconteceu com tanta frequência nesse final de semana. Mas quando o diretor de TV joga a câmera no Franco Colapinto, a cada erro que ele cometer, aí é realmente a prova de que tá difícil a vida para ele. Muito complicado. E a situação dele começa bastante complicada na Alpine, porque Flávio Briatore não é um empresário, ele é um tubarão. Então ele vai fazer de tudo para pressionar o Doohan o que ele pode para poder, de repente, fazer com que o piloto australiano espane para colocar o Franco Colapinto, que rende mais dinheiro para a Alpine neste momento. No final das contas, nós temos uma primeira etapa que constou. Ela valeu a pena depois da batida do Alonso, porque aí a gente teve uma alternância de possibilidades. Nós tivemos todos os principais acontecimentos da prova depois do incidente do Alonso, depois do safety car que o Alonso trouxe para a pista, mas não dá para dizer que foi uma prova, meu Deus, maravilhosa, olha só que incrível. Não, a gente fica com aquela sensação de que é um placebo para a galera que está para a abstinência da Fórmula 1. Não tenho muitas expectativas sobre o GP da China ser muito melhor, mas o que nós estamos esperando? Um campeonato disputado. Um campeonato que seja ainda mais equilibrado do que foi no ano passado. E, pelo que a gente teve na primeira impressão, a McLaren pelo menos larga na frente, mas muito na frente. Porque enquanto não aconteceu o primeiro safety car antes do provocado pelo Alonso, enquanto não teve a primeira parada de pits que todo mundo foi por conta de incidentes em pista, a McLaren estava obliterando os demais. A distância que Norris e Piastri abriram para o Verstappen era uma distância de quase 15 segundos.
antes de todo mundo parar nos pits. Eu não sei se essa vai ser a constância da temporada. Espero que não, porque eu espero uma competitividade. Agora, se for, olha, vai ser a McLaren dominando pelo menos esse primeiro terço até chegar à temporada europeia. E a gente sabe que a McLaren estava na frente em relação à interpretação de regulamento e interpretação de aerodinâmica do carro. Ela terminou na frente no ano passado, teve o melhor carro do ano passado, então a continuidade desse trabalho, um trabalho muito competente do Zac Brown, do André Stella, de todo o time técnico da McLaren. Esse trabalho tem continuidade esse ano e por conta disso a McLaren está na frente, bem na frente da Red Bull, bem na frente da Mercedes. E é isso. Pelo menos matamos as saudades. Não contem comigo para assistir o GP da China ao vivo. Eu vou gravar a corrida, porque o Claro TV Mais Box me permite isso. Vou acordar às 8 da manhã, 8h30 no domingo, como se fosse um domingo de GP na Europa. Vou assistir a corrida longe das redes sociais para não receber spoilers. E aí eu venho fazer o que eu fiz aqui. Gravar das minhas opiniões e publicar o vídeo, sei lá, de repente no domingo à noite, para vocês se divertirem e aí vida que segue. Caso contrário, se eu assistir o GP da China, ainda mais que tem corrida sprint no sábado, se eu assistir a todos os procedimentos do GP da China, eu vou virar um zumbi. Eu vou virar uma pessoa que não vai ter opinião útil para dar para vocês aqui no vídeo. Eu já tive que cortar 2 ou 3 vezes por tropeçar em palavras. Então, é isso. Tá feito o registro. Temporada 75 da Fórmula 1 começou e o GP da Austrália coroou é ótimo. Coroou o Lando Norris como vencedor. Próxima etapa, GP da China, já na semana que vem, com corrida sprint. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreve no canal, dê o like, compartilha e é isso. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.